Rafa, quem tá aí? Da Atena está aqui o delegado Dr. Antônio Ricardo Lima Nunes, ele é chefe do Departamento de Homicídios do Rio, ele que está investigando o caso da deputada federal Flor de Lis, da Atena. A deputada que foi eleita com o maior número de votos, e a polícia tem alguma dúvida que ela é mandante do crime do próprio marido, doutor? É um prazer enorme falar com o senhor, e o Agostinho vai continuar a entrevista, porque até agora só eu falei aqui. O programa chama Manhã Bandeirantes, parece Manhã do Datena. Eu já falo demais. Mas aí, eu tive uma entrevista longa aqui, eu queria que o Agostinho continuasse. Aliás, ele é melhor repórter que eu. E eu não gostaria de dar entrevista para o Agostinho, porque o Agostinho é muito melhor perguntador do que eu, e ele faz algumas perguntas que as pessoas não gostam. Mas é claro que o senhor é um representante da lei, que a gente sempre trata com o maior carinho. Eu sempre tive o cara, eu sempre pergunto isso aí, eu sempre coloco isso aí. O cara, da Atena, você defende a polícia? Eu perguntei pro cara assim, mas vem cá, foi num Roda Viva. Aliás, foi uma das maiores audiências do Roda Viva. O cara perguntou, você fica defendendo a polícia ou da Atena? Eu falei assim, porque você quer que eu defenda quem? O bandido? Você quer que, olha, o PCC, tem que ser... Claro que eu tenho que defender a polícia, cara. Evidente, eu vou defender bandido, eu tenho que defender a lei. Defende você, o bandido, eu não. Mas, doutor, é um prazer falar com o senhor. A gente já conhece o trabalho da Polícia do Rio. É um trabalho muito sério, que enfrenta grandes dificuldades, porque é um estado que, como todos os outros, né, tem uma marginalidade muito grande, por uma série de detalhes que a gente não vai entrar aqui em discussão, mas é muito pior você combater a criminalidade do Rio do que em qualquer outro lugar do mundo. Porque o Rio de Janeiro, aliás, nesse mesmo programa, um jornalista famoso, morreu até, começou a discutir o negócio do Rio de Janeiro comigo. Eu falei, você que é do Rio, você sabe quantas comunidades tem no Rio? Ele falou assim, deve ter umas 300. Eu falei, não, naquela época tinha 800. Né? Hoje são 1 milhão de pessoas em comunidades do Rio de Janeiro que não respondem às leis brasileiras, como disse o Raul Jugman. Respondem às leis do tráfico de droga com arma e coisas que tais, e ainda temos decisões judiciais que a gente não pode ter operação policial em comunidades do Rio por causa da pandemia. Tem cada absurdo nesse país que eu vou contar uma coisa para você. Então, são 1 milhão de pessoas que moram nos morros. Então, lá é morro, comunidade, fuzil, tiro, bala, tráfico de droga, o povo no meio e o mar do outro lado. Para a polícia fica muito mais difícil. A polícia subir comunidade para combater esses criminosos é uma barbaridade. Não é aqui que o terreno é plano, na maioria das vezes e tal. Então, as dificuldades são bem maiores no Rio de Janeiro. E diziam, eu já falava há muito tempo isso, há mais de 15 anos eu falo isso. Qualquer exemplo de criminalidade, falavam do Rio de Janeiro. O Rio, a cidade mais violenta do mundo. Falei, Mané, vocês estão enganados, o Brasil inteiro está violento. Eu falava isso há 15 anos atrás. Quando você via, morreram 50 no Rio no fim de semana por causa de assassinato. Em São Paulo, 60. Falei, como que o Rio é violento? Só o Rio é violento? O Brasil inteiro é violento. Falava isso há 10, 12, 15 anos atrás. Agora, no caso da Flor de Lis, a polícia tem certeza que ela é mandante do crime? Delegado, é um prazer falar com o senhor, doutor. Bom dia, Datena. Mais uma vez agradecemos a oportunidade da Polícia Civil poder se manifestar publicamente e levar para a sociedade aí mais uma solução, mais um crime desvendado, mais um homicídio bárbaro que foi solucionado aqui pelo Departamento de Homicídios. Realmente nós não temos dúvidas no sentido de indicar que essa parlamentar ela participou ativamente dessa morte. O pastor Anderson morreu com 30 tiros na sua residência. Ela é a mentora dessa execução. E esse grupo foi preso, com exceção da parlamentar, por conta da sua imunidade. Esse grupo planejou, esse grupo tentou, por outras oportunidades, ceifar a vida do pastor Anderson, pela motivação do mesmo exercer com mão de ferro o controle financeiro daquela família. E, de alguma maneira, algumas pessoas mais próximas a ele tinham alguns benefícios que desagradou a esse grupo. Então, nós
aprofundamos a investigação. Desde o começo, 2 filhos foram presos, né? A arma do crime foi encontrada imediatamente, logo após o ocorrido, e realmente é estarrecedor uma parlamentar que se elegeu pregando o bem, a adoção de crianças, falando em nome de Deus, e se comporta dessa maneira, cometendo um crime hediondo, tentando matar a pessoa que convivia com ela ali, que dava declarações públicas de amor àquela mulher, e planeja esse crime, um requinte de crueldade. Guto. Delegado, bom dia para o senhor. Algumas informações estão surgindo, tornando mais inacreditável essa história, né? Essa crueldade parece que não tem limite. O que a polícia descobriu sobre uma das filhas da Flor de Lis? Porque parece que ela andou buscando no Google informações e auxílio para levar adiante o assassinato do pastor Anderson. Nas apreensões que foram realizadas anteriormente, né, a Justiça concedeu buscas e a Polícia Civil cumpriu essas buscas, que resultaram em apreensões de eletrônicos. Esses eletrônicos foram submetidos à análise. Essa análise pericial e dos investigadores chegou a essa conclusão, que havia um plano para envenenar a vítima, inclusive tentando buscar na internet matadores de aluguel, pessoas que pudessem cometer esse crime, não envenenando, né, executando ele, simulando um assalto. Ou seja, o pastor Anderson realmente era uma pessoa marcada para morrer. Ele foi internado diversas vezes nas oportunidades que tentaram envenená-lo, e ele não morreu por circunstâncias alheias à vontade desses autores, tanto é que ela responderá por homicídio e tentativa de homicídio, além do uso de documento falso, falsidade ideológica e organização criminosa. Infelizmente, nós chegamos à conclusão que naquela família existia um núcleo criminoso, né? Um núcleo criminoso que tinha liderança dessa parlamentar. Fica difícil imaginar, porque são 7 filhos que estão presos, e todos eles, lógico, têm um grau de envolvimento nesse crime. A polícia chegou à conclusão de em que momento isso foi organizado, porque eu fico imaginando a deputada reunindo a família para convencê-los primeiro a participar desse crime e qual seria a função de cada um deles. O senhor sabe dizer em que momento, de que forma isso aconteceu, delegado? Esse plano já tenta ser executado há pelo menos 2 anos, 3 anos, 2, 3 anos. E cada um teve uma participação no crime, que foi detalhada no inquérito enviado ao Ministério Público, que acatou na íntegra o relatório do delegado de polícia. O promotor ofereceu denúncia em cima da conclusão do relatório final, e o Poder Judiciário acatou essa denúncia. Ou seja, esta investigação ela já é processo, ela já saiu da esfera policial, e agora a parlamentar é ré. Como eu disse anteriormente, ela não foi presa pela condição de ser parlamentar, e nós esperamos aqui, a sociedade fluminense, que o parlamento tome as medidas administrativas pertinentes para realmente excluir esse privilégio que ela tem de ser somente presa por crime, em flagrante de crime inafiançável, né, que é a situação parlamentar, isso caia e realmente ela responda presa por esse crime, porque os pressupostos de decretação da prisão preventiva estão presentes nessa investigação. Houve uma tentativa de burlar as provas, de intimidação das testemunhas. Isso é um requisito básico da decretação da prisão preventiva, tanto é que os demais integrantes dessa organização criminosa acabaram sendo presos com a decretação das suas respectivas prisões preventivas pelo Poder Judiciário. Guto. Delegado, desculpa, diga aí. Deixa eu fazer uma perguntinha por favor. O lance é o seguinte,
Se o pastor sofreu algumas tentativas, né, de homicídio e foi internado por isso aí, por que ele nunca denunciou e por que ele nunca saiu da casa dele e estava convivendo com essa família? Ele não sabia que ele tinha sido envenenado? Ninguém no hospital percebeu que ele tinha sido envenenado ou que tentavam envenená-lo? Porque é estranho isso, é uma pergunta que eu acho que é pertinente, né? Por que o cara não deu no pé? Se a minha mulher tentar me matar agora aqui, eu não apareço mais aqui amanhã, não. Por que o homem continua morando com essa mulher aí? Datena, ele não sabia o que estava acontecendo. Ele pensava que estava tendo problemas de saúde. Ele foi internado diversas vezes na emergência, buscando o atendimento médico, porque ele estava se sentindo mal. Em certa oportunidade, outros familiares que não sabiam desse plano diabólico ingeriram o alimento que era destinado ao pastor Anderson e também passaram mal. Então, por também circunstâncias alheias à vontade dessas pessoas, outro familiar acabou também se safando dessa tentativa de homicídio, já que o envenenamento era uma das formas que esses familiares tentaram tirar a vida do pastor Anderson em outras oportunidades. Absurdo. Agora, essa deputada, além de criminosa e tal, ela se demonstrou uma pessoa dissimulada, porque o delegado pode confirmar ou não, ela teria dito para os filhos que a separação não seria possível para não escandalizar, porque por causa da religião e tal, ela como pastora, cantora gospel, ela achou que separar do marido ia escandalizar a comunidade, mas matar de forma cruel como ela planejou, parece que isso parecia mais normal para ela. Agora, para além disso, alguns detalhes sórdidos, né, delegado? Eu queria que o senhor falasse o que a polícia descobriu, onde o casal esteve horas antes do crime, acho que em Humaitá, delegado? Essa foi uma notícia publicada na mídia hoje, né? Não é pertinente à conclusão da investigação, então nós não confirmamos essa história que foi publicada, mas realmente ela tinha na mente dela a ideia de que esse crime seria mais um crime impune, né? Desde o primeiro momento ela declarou que o marido tinha sido vítima de latrocínio, então ela, nas declarações públicas que deu assim que o crime aconteceu, ela até tentava chorar, mas nós observávamos que não saíam lágrimas dos olhos dela, né? Esse comportamento de várias contradições, uma mulher que perde um ente querido, uma pessoa que a amava, assim, de forma tão trágica, dentro de casa, ficar se colocando de uma maneira muito fria diante do que aconteceu, do que realmente aconteceu. Nos pareceu, desde o começo, que ela já esperava aquele fato, né? Então, nós não podemos chegar a conclusões precipitadas, então nós aprofundamos as investigações, foram realizadas buscas, análises nos eletrônicos e realmente ficou comprovado que esse núcleo familiar está envolvido diretamente nesse bárbaro crime e esperamos que realmente ela tenha aí a sua condição de parlamentar cassada e responda presa por esse crime. É o mínimo que se pode esperar, né, Datena? Não tem cabimento, como o delegado disse, a deputada apostou na impunidade, né? Olha, eu já estou cansado de esperar. Já estou cansado de esperar. O foro privilegiado é um dispositivo que existe para regime de exceção, para proteger pessoas ligadas à política, até autoridades, para que o regime de exceção não te mate. Por exemplo, ditadura militar. Por isso que foi criado o foro privilegiado. Mas agora não tem razão de ter foro privilegiado. Um monte de bandidos da política brasileira, bandidos que nós elegemos, alguns estão lá no Congresso respondendo por crimes graves, não é? Eles não, a justiça não chega a eles, a polícia investiga, mostra que o cara é bandido, como essa senhora, é uma bandida, uma assassina,
mandante de crime, chefiando a organização criminosa, mas não se chega a ela por quê? Porque ela tem foro privilegiado. Pô, isso não tem cabimento. Foro privilegiado para crime comum, isso é um absurdo, isso não tem lógica. Aliás, acho que é a única possibilidade de se derrubar o foro privilegiado nesse caso, que são crimes comuns, é crime de máfia, é crime de PCC, crime de Comando Vermelho, é organização criminosa. A mulher matou o próprio marido usando filhos para isso. Essa mulher devia estar na cadeia. Se existe uma pessoa que devia estar na cadeia, era ela. Mas é um escárnio porque o Congresso não vota nada contra ele, nem deputados, nem senadores. Por exemplo, foro privilegiado é uma ova, pô. Tem muita gente que responde por crimes graves lá no Congresso Nacional e que o braço da lei não chega a esses caras porque tem foro privilegiado. Então tem que acabar. Agora, do mesmo jeito que não votam o fim do foro privilegiado, não votam reforma política, essa reforma administrativa vai ser votada, mas muitas benesses que esses caras mantêm vão ser mantidas, e daí por diante é o Brasil. Esse é o Brasil. Agora, essa organização criminosa era uma organização criminosa familiar ou ela tinha ligação com outras organizações criminosas? Que isso é comum, né? No crime isso é comum. Pode ser uma máfia que age sozinha ou pode ser uma máfia que age contra as outras, doutor? Com as outras. Bem, o núcleo maior é dessa família, realmente. Eles buscaram, através de uma pessoa também que foi presa, de uma mulher, um presidiário que está condenado a muitos anos de cadeia, para que ele, de alguma maneira, ajudasse nesse plano de tirar a vida do pastor Anderson. Então, realmente, o grupo mesmo é formado por esses familiares, né? Esse presidiário é casado com uma das pessoas que foi presa, e dentre as buscas na internet, essa filha, que ela buscava executores, matadores de aluguel. Então, realmente é estarrecedor. Todos nós aqui da população fluminense estamos estarrecidos com isso. Eu acho que o parlamento não merece ter uma pessoa desse nível. Nós, como foi colocado, ela é uma assassina, ela planejou um crime, planejou matar um homem de bem, um homem que só pregava o bem, que administrava os bens dessa família aí com mão de ferro, e isso realmente desagradou. Ela, por ser a principal personagem da família, né, parlamentar, conhecida, ela ficou insatisfeita com isso e planejou essa história toda, essa história macabra. Doutor, parabéns por mais essa ação policial. Eu admiro muito o trabalho de inteligência da polícia. Esse não era um caso fácil, envolvia a deputada mais votada do Rio, mas deve dar um gostinho especial quando você bota alguém que se julga acima do bem e do mal, na linha, pelo menos, da cadeia. Agora só depende da justiça quebrar o foro parlamentar, o direito a foro especial que ela tem, e colocá-la na cadeia, porque a polícia fez o trabalho dela. Isso deve dar um prazer excepcional, porque por salário não é, né? Porque a polícia de São Paulo é a polícia das mais mal pagas do mundo. A do Rio não deve ser diferente. Então é por fazer o bem mesmo, é por estar do lado da lei. Isso deve ser gratificante quando o senhor e a sua equipe derrubam um caso contra poderosos, como esse caso aí. Parabéns ao senhor e equipe, doutor. É uma honra conversar com o senhor. Obrigado, Datena. Obrigado por mais essa oportunidade. Dizer que a Polícia Civil realmente vem trabalhando incansavelmente. Ontem nós cometemos aqui, realizamos uma ação integrada aqui de todas as delegacias que resultou histórica, em né? 416 presos, exatamente. Maior da história. Nós acreditamos, inclusive, que isso é um recorde histórico e até
digno de registro no Guinness Book, né, retirando de circulação 416 criminosos que estavam perturbando aqui a sociedade. Julho foi o menor número de homicídios no estado do Rio de Janeiro e agosto continua caindo, ao contrário da média nacional, que aumentou cerca de 6%, o Rio de Janeiro continua caindo. E isso, sem dúvida, por conta do trabalho que vem sendo realizado, do combate às organizações criminosas, escritório do crime, milícias, tráfico, narcomilícia. Então, bandido aqui não vai ter paz, não vai ter sossego. A Polícia Civil ela está muito unida, muito empenhada, a Polícia Militar também, em que pese essas decisões, que não temos só a decisão do Supremo Tribunal Federal, mas temos decisão também do Tribunal de Justiça do Rio, que restringem essas ações, restringem as operações policiais em comunidades. Você falou no início do nosso bate-papo, nós temos cerca de 1.400 comunidades no Rio de Janeiro, e a grande parte dela é dominada por traficantes, milicianos, né? Então, essas comunidades elas são oprimidas, o trabalhador, a pessoa de bem que mora ali, ela é oprimida, e se a polícia não se fizer presente, quem o fará? Então, assim, é uma opressão com essa população que merece ser combatida frontalmente. E o Departamento de Homicídios continua aí firme e forte, trabalhando incessantemente para tirar de circulação aí. Nós temos aqui um lema, não é só investigar o que aconteceu, o homicídio. Tudo que está por trás do crime, do homicídio, as organizações criminosas que estão por trás desses crimes, elas têm que ser combatidas, especialmente chegando nas lideranças, né? Nós sabemos que em Nova York o crime só foi derrotado quando a polícia foi fortalecida, quando a polícia foi valorizada, as leis foram alteradas e as forças policiais foram de encontro às lideranças, né? Nós temos que sempre buscar as cabeças, né? Que no caso dessa organização criminosa é liderada por essa parlamentar. Doutor, obrigado, bom dia, ótimo trabalho, parabéns aí. Abraço.